Bonjour à todos. Muito boa tarde, Brasil Esportes no ar com vocês nesta quinta-feira, dia 7 de agosto. E hoje no programa você confere a rodada completa da Copa do Brasil pelas quartas de final. E o Corinthians perdeu, mas mesmo assim conseguiu a classificação para a próxima fase. Vamos fazer um giro internacional no programa. Davi Luiz foi apresentado ontem no Paris Saint-Germain e ontem teve o primeiro jogo da final da Libertadores. Empate entre Nacional e São Lourenço. Convido você para participar com a gente até as 2 horas da tarde, mandando o seu torpedo, a sua mensagem para o número 6285991000. Tudo bem, André? Muito boa tarde para você. Como você está? Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado no Brasil Esportes. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. E o Zico fez algumas jogadas de craque ontem. Daqui a pouco eu vou explicar o que ele fez. Isso, antes de você explicar, André, sobre o Zico, teve alguma novidade ontem nesses jogos que você se surpreendeu com algum resultado, algum jogador? Não, nenhuma surpresa, né? Escolheu um jogo horrível para se ver, que foi o jogo do Corinthians. Ele escolheu logo do Corinthians, né, André? Escolheu o pior jogo para se ver, mas não sabia que seria ruim, né? Aliás, até eu poderia ter uma impressão de que não seria bom, né? Porque o Corinthians, geralmente, ele não proporciona um jogo muito bom de se ver, né? É um futebol mais de resultado, é um futebol mais aquele evitando perder para tentar ganhar. Não é um jogo, assim, que seja atrativo de se ver. Viu o Bahia com medo de tomar uma goleada, acabou tendo a oportunidade através de um gol contra do Corinthians e no mais foi só isso. E dos outros resultados, nenhuma surpresa. Vamos começar então falando de Libertadores, Vamos André? lá. Porque ontem em Nacional, né, o Paraguai quase perdeu para o São Lourenço, ficou empatado em 1-1. O centroavante Mauro Matos abriu o placar aos 19 minutos, né, para o São Lourenço. E aos 48 minutos da etapa final, Júlio Santa Cruz vai balançar as redes, né, e vai igualar o placar. Então ficou 1-1. Jogo de volta será em Buenos Aires. André, não tem como a gente dizer que o São Lourenço é favorito, mas ainda está em aberto? Eu digo. Você diz? Claro que ele é favorito. Vai jogar em casa no jogo de volta. Eu só falei saber o que você ia falar, André. Tem gente sim. Tem, eu falo. Mas está aberto ainda ou não? Aberto está, né? A possibilidade sim existe do Nacional. Só que a vantagem agora é toda do São Lourenço. O São Lourenço jogar vai em jogar casa. Com o seu torcedor, com a torcida do Papa Francisco lá do Vaticano, assim, né? Ele assistindo, ouvindo pelo rádio, não sei como é que ele vai acompanhar essa partida, com certeza deve assistir esse jogo lá do Vaticano, o Papa Francisco torcendo pro São Lourenço conquistar a Libertadores. E eu também vou torcer pro São Lourenço. Eu gosto muito de São Lourenço, tenho uma simpatia pelo time. Agora vamos falar da derrota do Barcelona ontem para o Napoli. Amistou, gente, não tinha Neymar, não tinha Luis Soares, não tinha Messi. E o Bravo, aquele goleiro, né, que fez muito sucesso na Copa, defendendo o Chile, olha o frango que ele tomou, André. Olha lá. Ai. Querendo ou não, ele foi o protagonista, né? Porque ontem ele estreou, né, sendo o goleiro do Barcelona e acabou acontecendo isso. Mas futebol é isso. Olha lá. Que infelicidade. Muita infelicidade da parte dele. Aí 1-0. Lembrando que semana que vem, né, o Barcelona já começa a Liga Espanhola e o Napoli só daqui 2 semanas. Agora vamos ouvir um pouco o dono do time, dono do Paris Saint-Germain, por que ele desembolsou $150 mil para levar o zagueiro Davi Luiz para o seu time. Je pense pas David était très cher parce qu'il est là grand joueur. Je sais on essayait à payer moins. Mais s'il a pris, parce que, comme je disais tout à l'heure, il a beaucoup de grands clubs qui vont acheter David. Notre objectif, c'est très clair pour tout le monde, pour gagner la Ligue des Champions. Avec David, lui déjà, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné l'Europa League, il a gagné beaucoup de titres avec sa club. Isso é parte do passado, serve ao aprendizado, tanto das coisas positivas, tanto das coisas negativas. Futebol se vive sempre, a gente sempre fala do último jogo e do que está por vir. Então eu não vejo a hora de jogar o próximo jogo, porque assim é o futebol e estou com saudade de estar em campo. André, existe algum motivo
para o Dunga não convocar Davi Luiz e Thiago Silva? Nenhum motivo. Nenhum, né? Nenhum. Você acredita que... Só se for coisa da cabeça dele. Independente do que aconteceu... Independente do que aconteceu, é a melhor dupla de zaga do mundo. Pode não ter... Não teve o sucesso que se esperava. Talvez até teve, né? Porque a dupla de zaga do 7-1 não era... O Dante estava no lugar do Thiago Silva. O Thiago Silva não jogou. E o Davi Luiz jogou fora da posição dele, porque o Dante era canhoto. Isso. Então, ainda tem esse argumento. Então, não tem justificativa. Tem que manter os dois. E agora confira o Pronto Falei. Ele chegou a ser cotado pela imprensa apenas para ser o novo técnico da seleção brasileira. Quando foi perguntado, ele disse que não tem esse objetivo, não quer ser técnico no Brasil e também não quer ser técnico da seleção brasileira. Eu estou falando do Zico, dos maiores jogadores da história do futebol mundial e um grande treinador que optou por uma carreira internacional. E por quê? Porque ele vê muita injustiça e falta de profissionalismo, falta de critério no futebol brasileiro, tanto nos clubes quanto na seleção brasileira. Ele fez 2 questionamentos simples. Diz que não entende, não engole Dunga como técnico da seleção. Por quê? Na primeira passagem, ele nunca tinha dado um treino na vida, virou técnico da seleção brasileira. Depois de treinar a seleção, ele treinou apenas o Internacional e não foi muito bem. E agora está de volta. E isso é uma injustiça, segundo o Zico, com os técnicos que vivem ganhando títulos todos os anos no futebol brasileiro. Por exemplo, o Tite. E sobre o Gilmar Rinaldi, ele diz que não entende, apesar de ser amigo, de gostar do Gilmar Rinaldi. Por que ele virou o coordenador de seleções do Brasil? Não tem nenhuma experiência nessa área. E isso acaba sendo uma injustiça com os dirigentes de futebol, o diretor, o gerente de futebol, por exemplo, do Cruzeiro, do São Paulo, gente que está trabalhando aí anos e anos, coordenando times e que estão trabalhando muito bem e que sabem os caminhos para organizar uma equipe de futebol. E aí chega um empresário e cai de paraquedas na seleção brasileira. Então, com esses 2 questionamentos, foram 2 jogadas de craque. Foram 2 lances de mestre, que disse o Zico. Uma opinião que pesa. Ele não engole, ele não entende. E nem nós. Viu, Zico? Nós também não entendemos. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes. Em seguida, vamos falar o que aconteceu ontem pela Copa do Brasil. Mesmo perdendo, o Corinthians está classificado para a próxima fase. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes. Antes de a gente falar da Copa do Brasil, vamos conferir aqui quem são os torcedores. A torcida do Brasil Esportes vai aparecer aqui no nosso programa. Vamos lá, o Clécio Soares, de Jacobina, Bahia. Valeu, Clécio. Danilo, de Campo Grande, do Dom Antônio. Fábio, de Anajás, do Pará. Ó, o Fabrício, ó, outro de Anajás, Fabrício de Anajás. Que são irmãos. Foto diferente, né? Robson Itamar, da Bahia. Tá aí. Aí, se você deseja aparecer aqui no nosso programa, fazer parte da nossa torcida, basta mandar a sua foto para o número 6285991000. Vamos lá, André, torpedos. É isso aí, a galera participando. Oi, André, meu Palmeiras tem chance de ser campeão. Beijo, Luciana. Júnior, de Paramirim, Bahia. Chance de ser campeão, André? Não, né? Tem, mas é pequena, mínima. Quase não existe. Sou Verônica, adoro o programa. Queria mandar um beijo para todos de Guapé. E a pergunta, como fica a situação do Jô no Atlético? Pois é, o Jô não se reapresentou na segunda-feira, né, depois do jogo, e o Leverkusen suspendeu ele. Não sei quando que ele vai voltar, mas parece que tem uma história de ex-esposa. Parece que ele quer voltar com a ex-esposa dele e tá nesse lance aí. Tem mulher no meio. Responde aí, André. Tu acha que o Conca teria lugar na seleção do Dunga, um argentino na seleção brasileira? Gil, de Joinville. Gil, já tem muito tempo que eu
Parece que o Conca, ele naturalizou brasileiro. Eu não sei disso, André. Ele tava com essa ideia. Deixa eu ver aqui. Ele tava com essa ideia. E se ele naturalizar brasileiro, tem que convocar no outro dia. É mesmo? Não tem um meia melhor do que o Conca, não, é? Ele tá bom demais, Do né? futebol brasileiro tem um Tá dando melhor. gosto de ver ele jogando, né? Ele é um grande jogador. Se ele fosse brasileiro, ele não ia pra seleção. Então, se ele virar brasileiro, ele vai pra seleção, Vai. né? Arlene e Antônio Arlene e Antônio em Barras, no Piauí, acompanhando o nosso programa. Obrigado a vocês pela audiência, mandaram a foto e já vai entrar na fila. Na lista, né? Na lista. Olá, boa tarde, meu nome é Júnior, eu sou de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Queria fazer uma pergunta para o André. Quem você acha que vai ser campeão da Copa do Brasil? Nossa, Copa do Brasil é mais equilibrada. Não, aí é viu? mais difícil. Porque se ele perguntasse Campeonato Brasileiro, tá mais fácil, tá mais na cara, né? Do que Copa do Brasil. Acho que tá cedo ainda, né? A Copa do Brasil, ela é bem mais equilibrada e ela acontece o seguinte, ela, às vezes, muitas vezes, o campeão é o inesperado. Por exemplo, o time hoje está na faixa do rebaixamento, foi campeão do ano passado, o Flamengo. O Paulista de Jundiaí já ganhou uma Copa do Brasil. O Criciúma já foi campeão da Copa do Brasil. O Paulista ganhou? O Santo André já ganhou a Copa do Brasil. O Paulista foi em 2003, 2004. O Santo André já ganhou Copa do Brasil. Então, é uma competição em que não dá para você fazer uma previsão igual você faz nos pontos corridos. Por exemplo, antes de começar o campeonato, pontos corridos, eu já cravava que o Cruzeiro era o favorito, porque eu acho o Cruzeiro melhor e tem condições de ser o mais regular. E isso acontece. Agora, no pontos corridos, no campeonato por mata-mata, chega em uma partida, o time não está bem, ele toma 3 gols, está fora. Aí não significa que ele seja inferior aos outros. É que é uma situação de mata-mata, uma situação eliminatória em que as injustiças, entre aspas, no futebol podem acontecer. Não, e ano passado o Flamengo, foi na raça que ele conseguiu a Copa do Brasil. Tanto é que os que conseguiram, né, a Copa do Brasil hoje não jogam. O Hernani não tá aqui mais. Alexandre tá empurrando, né? Elano já não é jogador mais do Flamengo. Qual outro? Chicão, cadê? Sumiu. E um dos times que o Flamengo eliminou foi o Cruzeiro. E quando nos últimos, no ano passado ou esse ano, que o Flamengo é melhor do que o time do Cruzeiro? Em nenhuma situação. Em nenhuma situação, aconteceu, André. Que naquela situação de eliminatória, o Flamengo conseguiu eliminar o Cruzeiro e com merecimento chegou ao título da Copa do Brasil. Mas eu vou dar uma estudada melhor, eu vou esperar para responder a sua pergunta quando os times que estavam na Libertadores entrarem na Copa do Brasil a partir da próxima fase. Vamos ver quem está com mais garrafa vazia para vender. Bom, André, vamos falar um pouco do Corinthians, que voltou a decepcionar. Ontem perdeu para o Bahia por 1-0, gol contra, né? O André viu o jogo, o Guilherme Andrade fez esse gol contra aí. Que infelicidade, né, coitado? Foi muito mal. Foi muito mal. E mesmo assim o Mano garantiu o Guilherme para o clássico contra o Santos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele falou que isso acontece, não é normal, mas acontece no futebol, né? E ele falou sobre o que o Corinthians deixou de fazer ontem na partida. A nossa equipe esteve muito embolada, muito indefinida em funções na primeira parte. Isso tirou a tranquilidade dos jogadores, tirou a profundidade da equipe, então sempre proporcionamos o Bahia a pressionar bem no meio-campo e por isso erramos tanto. Você não pode ficar jogando num espaço que nós tentamos jogar na primeira parte. Falar um pouco do Fluminense, André, que dá gosto de ver, né? No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ontem venceu a América de Natal por 3-0. O primeiro gol aí foi do Cícero. 1-0. O Cícero deu um show ontem nessa partida, né? De novo aí pra vocês. Aí o Fred vai perder esse gol aí, né? O Cícero vai fazer outro, 2-0. E aí, com o passe do Fred, o Conca vai fazer o terceiro, 3-0. Então tá aí, Fluminense. O Walter entrou, né? Teve a sua chance. E tá claro, né, que o Walter ele nunca vai ser magro. Olha lá, André. Ê, Walter. Nossa Senhora. Tem jeito não, né, meu filho? Tem jeito não. Aquela música, tem jeito não. Olha aí.
Mas ele acaba sendo... Ele acaba fazendo a diferença. Ele também, faz a diferença. Né? Qualquer Agora, só de ver os lances ali, a gente nota o que é a diferença da postura de treinador. Com o Felipão, o Fred tinha que ficar lá na frente. Lá, encostado. Não podia voltar para buscar o jogo. O Fred fez lançamento para gol. O Fred deu passes. No meio do campo, né, André? O Fred, em uma jogada, ele estava na lateral, estava na ponta. Isso. Em outra jogada, ele estava no meio campo, ele lançou para o outro atacante. Então, olha que é a diferença da inteligência do Cristóvão Borges e a mente ainda atrasada do futebol do Felipão. O Cristóvão Borges está sabendo aproveitar melhor o Fred do que o Felipão aproveitou. É isso aí, André. Tanto é que ele falou que tem que estar se readaptando, né? Ele falou que o Fred fez um bom jogo, mas ele precisa se readaptar ao Fluminense. Porque quando ele jogava na seleção ele jogava de outro jeito. Ele tinha que ficar lá na frente, escondido atrás dos zagueiros. Era o estilo Felipão. Agora ele tem que readaptar o futebol moderno. Entendi, Cristóvão? A seleção brasileira tinha que se readaptar à forma que o Fred tinha que jogar, né, André? É verdade. Vamos lá, último intervalo aqui no Brasil Esportes. Em seguida vamos conferir como foi a vitória do Palmeiras contra o Avaí. Também teve jogo do Brasileirão ontem. Chapecoense empatou com o Atlético Mineiro. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir como foi a vitória do Palmeiras contra o Avaí ontem no Pacaembu. Palmeiras que estava de azul, né? Aí o Avaí de branco. 1-0. O Leandro saiu e aí o Mouchi fez o único gol da partida. E destaque também para o Alione, viu, André? Foi bem, né? Foi muito bem ontem. E o Valdívia se reapresentou hoje, já deu coletiva, diz que está à disposição do técnico Gareca e óbvio que ele vai jogar ou não. O Felipe Menezes ia fazendo um golaço ontem, né? Mas ele foi dormir, uma jogada fantástica que ele fez de craque. Eu acho que as coisas vão se ajustar pro lado do Palmeiras. Vai, né? Eu acredito que sim. Você concorda com o retorno do Valdívia para o time titular? Titular ainda não. Ele vai ter que... Vai ter que suar? Vai ter que participar do treino de hoje. No próximo jogo já, né? Ei, Valdívia tem muita moral naquele Palmeiras, viu? Falando em Palmeiras, a torcida... Não, né? mas agora falando sério, ele ficou alguns dias sem jogar. Agora não tem condição, não. É banco, de início é banco. Aí depois volta. Aí depende do que ele mostrar, né? Eu acho que ele tem que conquistar com merecimento. Não, e se tem um presidente que gasta dinheiro, é o Paulo Nobre, né? Ele vai ter que pagar 50 mil reais pro Corinthians, devido àquelas cadeiras, né, que foram destruídas no Clássico. Olha lá. Olha o que a torcida fez, André. Animais, né, gente? Vai ter que pagar 50 mil reais. Faz de propósito, faz pra quebrar mesmo. E ele tava fazendo pra quebrar. Pra quebrar, bora quebrar. E conseguiram quebrar, e agora o Paulo Nobre... E aí Aí o que o Corinthians fez? Mandou tirar as cadeiras. Então o vandalismo venceu. Tá, vamos... Matou o cachorro para tirar o carrapato, né? Já diria o Wendel Pasquetto, que está aqui. Palmeirense está aqui com a gente. Palmeirense. Vamos lá, André Torpedos. Vamos lá. Boa tarde, sou o J. Ponte, sou de Campina Grande, gosto muito de futebol, sou desportista, sou 13 anos e corintiano. Aqui em Campina Grande, na Paraíba, é a maior audiência. Ok, muito obrigado. E também um abraço para Marli, torcedora do 13 e do Corinthians, também de Campina Grande, Paraíba. Obrigado a vocês pela audiência. Esse papo do André de que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida já está cansativo. Todo dia é a mesma coisa. O Zico nunca ganhou nada na seleção. Tremeu na Copa de 86. Cala a boca, Zico, e boa sorte, Dunga. Aqui o recado do código 35, final 5625. Meu amigo, você tem todo o direito de dar a sua opinião. Agora eu desejo sim que o seu dia seja hoje melhor do que ontem e que seja o primeiro sim dos melhores. Vou desejar sempre. Essa é uma palavra positiva que eu procuro passar para quem me assiste. Meu nome é Evelyn Maria Jacinto e sou muito fã de vocês. Muito obrigado, Evelyn, pela sua participação. Com quem que o Flamengo vai jogar? Eu sou o Thaíson de Roraima, assisto o programa todos os dias. Esporte. Um abraço, Thaíson. Vai jogar contra o Esporte. Vai jogar contra o Esporte. Facinho, vai ser onde? Lá na ilha?
Ixi, deixa eu colar aqui. Mas eu acho que... Manda um beijo pro meu pai, por favor. Ele adora o programa. Ele adora ver o programa. Davi Luiz, ele merece. É um ótimo jogador e joga bem. Mandou aqui o recado em relação ao Davi Luiz, né? Que nós mostramos a apresentação dele no PSG. André, o Corinthians contratou o irmão do Romero, Ana Cláudia de Ibiúna. Contratou sim, Ana Cláudia. Contratou sim, o irmão do Romero, irmão gêmeo ainda, né? Gêmeo. Davi Luiz joga muito, boa tarde, estou ligado no programa. Veio aqui o recado do código 94, final 0520. Obrigado pela sua audiência. Manda um abraço para mim, João Marcos de Itumbiara, Goiás. Um abraço, João Marcos. Ele perguntou se o Robinho vai ajudar o Santos. Vai ajudar sim. Aqui